dia, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Talvez as pessoas não saibam, né? Os imigrantes brasileiros no final do século XIX eram pessoas muito pobres, quase todas analfabetas, né? Então, por exemplo, hoje raramente a gente vê um Sansei, um Nisei, que é de origem japonesa, né? Que fale japonês, porque os pais falavam mal, não sabiam escrever, né? Eu mesmo, por exemplo, minha avó paterna, né? Que era italiana, não falava italiano, não escrevia, né? Ela tinha já uma formação caseira, tá certo, que se fazia, mas não falava, ela falava o Vêneto, não falava nem italiano, porque vieram de Pádua, né? Pádua, a região da Venécia, né? Da Vêneto. Então, no Brasil, tem 40% dos italianos no Brasil vieram dessa região, que é a Venécia, né? Que é o Vêneto. Tá? Então, a cidade de Pádua é uma cidade grande, hoje na Itália, que é importante. E meu avô veio também dessa região, né? E a história do meu avô paterno é interessante porque ele se casou primeiramente com um jovem, ele chegou no Brasil com 17 para 18 anos, né? Desembarcou, saiu de Gênova, num navio chamado América, e chegou aqui no início, acho que em fevereiro de 1895, tá certo? E na realidade ele fez uma vida aqui no Brasil, né? Ele desceu em Santos, né? E foram trabalhar. Ele foi diretamente, porque ele tinha uma profissão, ele sabia fazer solda, né? E não foi para o campo como todo mundo ia para a parte mais agrícola, né? Ele foi trabalhar na Light, em Santana do Parnaíba, onde meu pai nasceu também. E na realidade meu pai foi o único dos 8 irmãos e irmãs, né? Que conseguiu acabar o secundário. Naquele tempo era o secundário e até era tudo junto o ginásio. E ele veio para o Rio para estudar, né? Ao mesmo tempo jogou waterpolo no Flamengo e remou pelo Flamengo, foi campeão pan-americano pelo Flamengo de remo, né? E ele não conseguiu entrar na faculdade, na escola politécnica aqui, que era uma escola à época, era uma escola militar. Ele só tinha um olho, meu pai, o outro não via bem, né? Então ele não conseguiu, ele passou em matemática, média 9 e perdeu no exame de vista. Aí ele começou a trabalhar aqui, arranjou um emprego na área mais de madeira e foi mandado para o Paraná. Mas nisso, no tempo que ele morou aqui, conheceu minha mãe, cuja minha avó era dona de uma pensão na rua Buenos Aires, tá certo? Ele morou lá na pensão, né? Junto com o pessoal que veio de Vitória com ele para cá. E depois ele ficou noivo da filha da dona da pensão, né? Que minha mãe tinha 14 anos, ele foi para o Paraná e ela casou com 18 anos, quando ele voltou para cá casar com ela. Ele foi para Londrina, acho que em 1930 e pouco, não estou lembrado bem, tá certo? E hoje Londrina tem 1 milhão de habitantes, aí sempre não tinha nada, não tinha nem água encanada. Então é importante ver. E lá no Paraná ele fez a vida dele, como trabalhou, etc, etc. E eu nasci em Londrina, né? Em 1943, né? E isso em Londrina até 15 anos, tá? No início, né? Londrina é interessante porque Londrina pelo nome, foi fundada por um grupo inglês, eles vêm de Londres, né? E os ingleses trouxeram muitos professores da Inglaterra para ensinar os seus filhos e filhas, tá? E os ingleses foram embora e deixaram os professores. Então, por exemplo, eu tive a sorte de ter, por exemplo, no primário, 3 excelentes professores, tá? Eu fui para a escola primária, encontrei no terceiro ano. Eu aprendi muito com uma professora que era irmã da nossa vizinha, que tinha feito ali, ela tinha feito o normal, né? E ensinava, nos alfabetizou em português, e também tinham colegas colombianos, porque os engenheiros agrônomos colombianos eram muito bons em café. O café estava começando, então meu pai conhecia esses engenheiros lá na época, né? E o filho de um deles, né, veio estudar conosco também. Então ela dava aula em português e espanhol, porque ela era filha de espanhola, a professora. Então é interessante, desde o início, né, o curso era dado em casa, né, com muita gente. Eu só fui realmente para o grupo escolar Hugo Simbas, que era o único grupo escolar que tinha na época, né, do primário, em Londrina, né, já com 8 anos, terceira série, né? E fiz a 4ª série também, e não pude ir para o ginásio, porque no ginásio existia que eu te fizesse 11 anos antes de 11 de julho, que era impossível. Eu tinha 9 anos, ia fazer só outro ano, né? Aí passei o ano fazendo curso de admissão, que eles chamavam na época, tá? Para fazer um exame para entrar para o colégio. E eu não tinha o hábito de ter muita gente em sala de aula, né? Trabalhei sempre, fui educado ali para o pessoal na vizinhança e tal, né? Então, tinha muita gente, eu falava muito, a professora separou, me colocou do lado das meninas, né? Como se fosse... Bom, eu achei ótimo, por que não, né? Só que eu era um pouco mais alto que os outros, eu fiquei lá atrás, né? E eu tinha acesso a uma coisa que ninguém tinha relógio na época, é muito caro. Mas eu via o relógio da torre da igreja, lá de trás. Então eu tinha o horário, só eu.
E aquilo eu negociava, né? Quer saber o horário, tinha que falar comigo, para saber que ia sair da escola, etc. Né? Então eu tinha uma posição interessante já na época, e a professora Dona Ilíria, né? Que toda sábado ficava de castigo, geralmente ficava. O que é um verbo regular? Aquele que regula, né? Então era por ele de castigo, até saber que é um verbo regular, aquele que segue o paradigma da conjugação. Nunca mais me esqueci, né? De passar uma hora sempre eu levava uma. Ele em casa levava a bronca da minha mãe, né? Porque eu ficava de castigo. Então eu apanhava 2 vezes, indiretamente, né? Mas foi uma experiência muito interessante, quer dizer, aí, bom, aí você vai estudando, quanto consegue viver com gente, quanto ter colegas, né? É mais local, eu fiz o 4º ano de ginásio lá, no primário ainda, né? E o 5º ano, hoje naquele tempo já era para admissão, para ir para o ginásio, né? Mudava um pouco. Então eu passei depois no ginásio, fiz, como eu disse para vocês, fiz um ano de preparação para o ginásio, e aí fui para o ginásio londrinense, né? Porque eu tinha que passar no vestibular, no tipo de vestibular na época do concurso de admissão, né? Que era tudo concurso na época. E agora eu quero lembrar um pouco o seguinte: a gente fala, no meu tempo, a escola pública só tinha gente quase toda de classe média, quer dizer, a gente subindo, assim, não era, por exemplo, meus alunos, eu tinha um colégio que tinha muito poucos gente de filhos de imigrantes, por exemplo, os que tinham dificuldade do português, que também eram analfabetos, sem família, assim, mas a grande parte, fala, no meu tempo, a escola pública, mas só ia 80, nós íamos só 20% do pessoal da minha idade, tem que lembrar isso também, né? A escola pública era muito pouco de gente, né? Então, meu tempo a escola pública mas era para pouca gente, quem ia realmente classe média para cima, que não tinha quase escola privada. Isso é coisa muito mais nova, recente. Isso é bom lembrar porque a gente esquece um pouco dos passados. Bom, mas aí fui para o ginásio e, como eu tinha dito anteriormente, encontrei lá o professor Couto, que me impressionou desde os 11 anos de idade. Né? Primeiro pela cultura geral, né? Que ele era professor de várias áreas, né? Como já chamei a atenção aqui. Né? E o professor Couto tinha nascido em Goa, né? Era que ficou órfão, acho que muito pequeno, foi criado por um casal persa, né, que o mandou estudar em Oxford mais tarde, na Inglaterra. Né. Então, essa é interessante, então, tinha uma cultura, ele era formado, ele tinha uma licenciatura lá na época da universidade lá, em inglês, português, latim e matemática. Então, era um professor, um excelente professor de matemática, realmente uma pessoa interessantíssima, casou com uma baiana, teve 10 filhos no Brasil, inclusive, né? E ele tinha tempo, passava tempo conversando comigo, ele tinha uma ideia muito, ele queria mostrar um pouco o que era o mundo para a gente, né? O que era a Ásia, que não tinha a menor ideia. No Brasil ninguém conhece a África, né? A gente critica muito o americano, não sabe onde está o Brasil. Nós não sabemos onde está o país da África, ninguém sabe do Brasil. Na Ásia, nem. Então, a gente muito critica a pessoa que não vê o Brasil como deveria ser, mas também nós não vemos outros países como devem ser também, né? Então, essa ignorância não é só deles, a nossa tem em relação aos países, isso é importante. Então, aprendi muito com ele. E ele me influenciou, então, na educação, no trabalho, etc. Né? E eu gostava muito de línguas, tá? Sempre, porque eu acho que tem uma lógica, né? Matemática, né? Filosofia e música. O resto, eu demorei a estudar. Né? Eu era bom aluno dessas disciplinas e demorei a estudar. Né? Mas, enfim, aí quando cheguei ir para o primeiro científico, o segundo científico, não tinha universidade no Paraná ainda, tinha que ir para Curitiba. No Curitiba não tinha estrada. Era mais fácil para São Paulo, né? Ribeirão Preto, sobretudo, nós tínhamos já a faculdade de medicina. Mas eu queria fazer engenharia, né? Influência do meu pai, que papai também. Eu tenho que lembrar que no interior o pessoal ia muito aeroclubes. Eu andei de avião com meu pai, fazia o negócio dele, ele alugava o avião do aeroclube e ia até para uma fazenda, que ele aterrissava lá no meio da fazenda, né? Eu ia junto, ele punha lá atrás, não tinha ninguém, nem punha cintura, nem cinto, nem nada, subindo aqueles aviões, não sei, ele andava caminhando pelas estradas, ele segura, não tinha radar, não tinha isso, ele andava pelas linhas de estrada de ferro que já existia no Paraná, né? E também as linhas elétricas. Então, assim que o avião ele pilotava, não tinha o radar, a vista dele ali embaixo, né? Ele só tinha uma vista por cima, imagina só, né? Bom, então eu gostava muito de avião, né? Para avião é uma coisa que me impressionava muito. Então eu comecei a estudar no Paraná. Falei, eu estou à vontade de fazer uma escola de engenharia, tal, por técnico em São Paulo, ou, enfim, assim por diante, né? Mas eu tinha uma avó no Rio, tá? Porque minha mãe era carioca. Era muito mais fácil estudar no Rio, porque não ia pagar, é mais fácil morar na casa da minha avó e fazer um vestibular aqui. E chegando aqui, né, eu fui influenciado para ir para Ouro Preto, a Escola de Minas de Ouro Preto. Né? Eu fiz 2 anos aqui, né? E houve um fato muito interessante, porque eu nunca era o melhor aluno assim, da turma, era um aluno razoável, era bom, mas não era o melhor. Né? Mas quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, né, para estudar, meu pai já tinha sido eleito senador, tem uma carreira no Paraná, senador pelo Paraná, na verdade ele era suplente,
E na época o suplente no senador era um voto diferente, não era junto, não era chapa. Mas ele era de acordo, quem ganhou foi também do mesmo partido, era o PTB na época, PTB da época, né? E o senador morreu. E papai, que estava na Itália, ele abriu o escritório do Instituto Brasileiro do Café na Europa, foi em Milão, tá certo? Ele voltou ao Brasil para assumir o Senado, né? Aí ele veio aqui e me tentou me matricular, eu vinha para o Rio de Janeiro, lá com ele, tentou Pedro II. Ah, não, Pedro II não reconhecia nenhum diploma do Paraná. Ei, Paraná, não, tem que começar tudo outra vez, né? Aí veio na escola privada, vai no São Bento. São Bento não me aceitou como aluno, que não tinha tradição católica, olha só, né? Eu acho que naquele tempo os padres eram mais sérios, né? Não aceitava gente que não era católico hoje, né? Mas aí fui ao Anderson também, mesma coisa. Finalmente foi parar do anglo-americano, né? Que naquele tempo dizia que era uma boate, porque fazia esporte, não era nada disso. Mas enfim, a concepção de uma certa elite, né? Porque no Rio de Janeiro tinha que ser Pedro II, o São Bento não tinha na moda, não. Era primeiramente o Santo Inácio ou Andrews, os grandes colégios para ir para a engenharia, etc, etc. Enfim, não foi assim nenhum dos três, né? Fui para o lugar americano, que achei muito bom, porque eu fazia um cursinho à parte, muito bom, excelente, com professores excelentes, um cursinho de vestibular, né? E passei no Ouro Preto, passei para o ITA, passei para vários, né, lugares, e fui para o Ouro Preto, que eu achava mais interessante, porque na realidade eu me descobri, eu queria mesmo fazer, era matemática, mais do que engenharia, né? A minha ideia era construir aviões primeiro, a gente vai evoluindo, né? Eu achei o Ouro Preto uma escola mais aberta, mais tipo francesa, dá muito matemática, então, por que não? Vou para lá, para Ouro Preto. Eu fiz vestibular, Ouro Preto, tinha 17 anos na época ainda, né? E entrei na escola de engenharia, e lá passei 5 anos, e fiz muita política nessa época, né? Então havia uma formatura de terceira científica, todo mundo lá, tinha os primeiros casos e tal, e meus pais estavam lá também, claro, né? Aí, esse ano tem um prêmio especial, né? Eu tinha feito 2 anos lá, o segundo científico e o terceiro científico, né? Pela primeira vez na história desse colégio, um estudante tirou 10 em todas as matérias, todas em matemática durante os 2 anos, era eu. Mas eu não sabia, né, que ia ter um prêmio. Meu pai quase caiu lá de cima. Meu pai e minha mãe, não é possível. Ninguém nunca achava que era tão bom aluno, né? Eu tinha 10 em todas as provas, todas. Tá certo, né? Mas eu gostava do BEDA, não errava não, fazia coisa difícil. Eu tinha 10, acho que fiz mais 20 provas com 10 em 2 anos, né? Aí me deram um prêmio especial, ganhei um prêmio, um livro muito bonito do Bento Jesus Caraça, o Fundamentos da Matemática, um dos grandes matemáticos portugueses, né, que escreveu. Eu guardo aquele livro até hoje, com dedicatória do professor que me deu, que já está falecido, que é a coisa importante, foi o prêmio mais importante para mim, porque a coisa mais importante é ganhar um livro, né? Eu acho que ganhar um livro é muito mais do que ganhar um dinheiro, etc, etc. Mas enfim, então eu fiz uma evolução para a escola de engenharia, entrei também, e eu participei muito já do movimento estudantil, fui eleito do diretor acadêmico, né? Fui secretário-geral, e trabalhei muito também como secretário-geral dentro de Minas Gerais, perfeito? Então conheci o Brasil todo, fiz parte da UNE. Na época o presidente da UNE era o José Serra, né? Que era o presidente da UNE, também foi exilado depois em 64, perfeito? Né? Eu vinha como representante de Minas Gerais, dentro do conselho da UNE, tá certo? Não via discussão aqui no Rio de Janeiro, era do Rio, era fácil vir aqui, era mais fácil, pegava o ônibus, ele era direto para cá, não tinha problema, né? Eu participei muito disso, né? E fiquei próximo do Partido Comunista também, tá? Na época, e essa aproximação também me trouxe, claro, problemas políticos em 64, que eu era já diretor acadêmico, né? Fui preso, né? E fui preso por colegas, né? Por dedo duros, armados, né? Pelo governo Magalhães Pinto, né? Tá certo? E, bom, faz parte da minha história. E, além do meu pai, havia um tio também, o Feu, né? Que foi comunista, foi preso na época do Getúlio, tá certo? Né? E que me influenciou bastante também. Eu conversava muito com o tio Feu Maculan, que era um ano mais velho que meu pai. Foi tudo criado em Vitória, e ele com meu pai foram campeões também de remo, então havia uma ligação dos dois, tá certo? Dos 8 irmãos, ele era muito ligado ao irmão mais velho, né? Meu pai tinha 2 irmãs mais velhas e um irmão mais velho. Eram 2 irmãs e 3 homens, depois o resto mulher, entendeu? Eram 3 homens juntos. E ele foi muito ligado a esse irmão mais velho dele, que depois ele levou para Londrina. Meu pai, quando foi para o Paraná, né, levou quase todo o pessoal do Rio e Vitória para o Paraná. Porque tinha emprego, né, crescia na vida, né? Ou se deram muito bem na vida, estavam rico, inclusive alguns dos meus tios, tá certo, né? E assim por diante. Meu pai não, meu pai foi uma pessoa mais classe média e mais político, né, etc. Mas eu sempre tive a visão, não é, que o mundo é errado, estava errado o mundo, precisa mudar, tá certo? As coisas dele, até hoje eu penso assim, não vou morrer assim, nem deixa para lá, né?
tem uma visão socialista do mundo, assim, né? Mas, enfim, mas aí na época, isso me levou a voltar. Eu já quando era secundário também, dei mexer um pouco com política e tal, mas estava começando, porque estava me preocupado em passar no vestibular, né, que era muito mais difícil. Né? Mas eu cheguei e lá eu entrei, comecei a trabalhar com o pessoal tanto na parte cultural quanto na parte política, né, né? E me levou também a fazer parte da congregação. O secretário-geral do diretório ia também aí conhecer os professores também, né? Esse era o único aluno para definir toda a posição. Mas uma coisa mais interessante, o diretor acadêmico na época tinha uma posição muito forte. O restaurante universitário era dirigido pelo diretor acadêmico. Eu, com 17, 18 anos, já assinava cheque, né? O pessoal hoje não, tudo o governo tem que fazer. Não, era dinheiro público, mas quem dirigia era o diretor acadêmico. Tinha um controle do dinheiro, dos gastos, né? Sabia o que custava as coisas, onde comprar. Isso você aprende também, é interessante, né? Hoje está tudo, depois de 64 para cá, puseram tudo na mão do reitor, que não é problema do reitor restaurante universitário, é problema da comunidade. Eu acho que todo mundo que é estudante tem direito a restaurante universitário, não só quem está nas universidades federais ou públicas, certo? Né? Porque quem está na universidade privada no Brasil não tem direito a restaurante universitário que a universidade pública tem. Né? Então, devia ser do município do Rio de Janeiro, por exemplo, das grandes cidades, devia ter como é na França. Nos países você tem os restaurantes universitários, na Itália, são todos os estudantes universitários. Você tem a carteirinha da Uni local, né? E você entra com essa carteirinha e paga lá o preço módico, muito barato, que faz parte do dia a dia. Aqui no Brasil fica na mão dos reitores, enfim, coisa tudo errada. Enfim. Eu sempre fui reitor, posso falar sobre isso. Né? Mas enfim, era na época, então eu aprendi também a mexer com dinheiro público. Isso é muito importante, prestar conta, né? Saber onde comprar, onde gastar, etc. Entendeu? Então me deu também uma visão não só política, mas de organização, que é importante. Né? Então você começa a ficar perigoso em vista da ditadura em 64. Né? Então, em 64 já está no quarto ano de engenharia, né? Quando veio o golpe de Estado, né? E eu fui preso lá no dia 4 já, de abril, né? E por colegas nossos. Um, inclusive, andava no meu carro. Eu tinha um carro, já dava aula vestibular, por exemplo, ganhei dinheirinho, né? Tinha um carro, ele vinha para o Rio comigo. Aí, nisso, eu fiquei um tempo preso, só voltei. Aí foi um ano difícil, porque eu perdi muitas provas, né? E assim eu consegui passar no final do ano. A média baixou um pouco, mas passei, né? Era bom estudante, consegui virar, né? Acabei o 5º ano, né? De engenharia, mas eu não estava muito com vontade de trabalhar, não, né? Diretamente. Eu queria fazer uma coisa a mais, estudar mais. E tive uma grande vantagem que foi criado o primeiro mestrado no Brasil em metalurgia, né? Aqui na Universidade Federal do Janeiro, onde hoje é chamada COP, onde eu trabalho hoje, tá certo? E dois professores, o professor Massarani, que eram jovens professores daqui da COP, da Química, e o professor Sadi, também, que foi da Fluminense também, e hoje está aposentado. Os dois estavam andando pelo Brasil atrás de estudantes de mestrado, ninguém sabia que era um mestrado, né? Eu assisti uma conferência dele, achei tão bom, falei, vamos para o Rio de Janeiro, eu moro lá, né? Então, quando eu me formei em 65, e já comecei, essa formatura, já comecei a estudar aqui no janeiro, aqui na Praia Vermelha, onde era a Universidade do Brasil ainda na época, tá certo? Na Escola de Química, que foi demolida depois, fizeram lá a universidade, a Universidade da Unirio está lá agora, né? E lá eu fiz um curso, comecei o curso de mestrado em metalurgia, tá certo? Mas já tinha ambições diferentes, que eu fazia curso no IMPA também de matemática, no CPPF de física, do estado sólido, então eu achava que era importante, né? Mas aí eu comecei a ter problemas, né, pessoais, que havia um pessoal que queria que via na guerrilha, eu era contra, acho que não tinha sentido. E por outro lado eu era preso de vez em quando, né? Pelo DOPS aqui. Então, era complicado, porque eu não acreditava nos movimentos de guerrilha, etc. Cada um eu tinha minha visão pessoal, né? Eu acho que eu tinha que ter um apoio popular, os movimentos tinham que ter um apoio popular, né? Que não era assim, enfim. Mas são divisões na vida da gente, que eu pensava assim, mas o pessoal aqui achava que era perigoso e continuava a ser perigoso. Tá? Então, a vida começou a ficar muito ruim para mim, né? E aí eu tentei uma bolsa para os Estados Unidos, né, e ganhei, mas o americano não deu visto. Aí, um dia, havia o correspondente do jornal Le Monde aqui, que era Guilherme Guimarães, né, que era um cearense, mas tinha estudado na França, e gostava muito de mim, saía junto e tal. Falei, você quer ir para a França? Eu quero. Eu já falava um pouco francês, né? No meu tempo, o pessoal esquece. Obrigatoriamente, eu fiz 6 anos de francês, 5 de inglês, 4 de latim e 1 de espanhol. Era obrigatório no meu colégio. Não tinha escolha, não tinha que escolher isso. E os professores eram razoáveis. O meu de inglês é mais ou menos, mas eu tive mais o francês excelente, professores, português sem dúvida, espanhol também, né?
Aí, quer dizer, eu tinha uma boa base em francês, eu fiz um teste aí em francês, passei, um mês depois eu estava na França, não acabei nem o mestrado na Copa, tinha que ir fora do país. Tá? E lá, foi aquele, você chega na França, tinha subido em Paris, né? Você via, porque aqui já tinha a ditadura, né? 66, você não tinha, muita coisa você não tinha mais para ler, era tudo proibido, né? Você chega só de olhar os jornais, já me deu, puxa, estou em todo lugar do mundo, né? Você vê jornais, tudo falava sobre tudo, né? E tive aí, foi uma grande experiência também minha, né? Porque eu cheguei num domingo, até com alguns colegas até que foram comigo daqui para lá, meio, correndo também, né? Mas eu saí normalmente, né? Peguei o avião aqui, cheguei lá. Aí o dia seguinte tinha que apresentar a Faculdade de Ciências, eu nem sabia onde é que era isso. Aí fui no café ali perto, isso é interessante, né? E o pessoal fala que o francês que é difícil, tal, aquelas coisas que muito preconceito nós em relação como se nós fôssemos melhores que os outros, né? A gente sempre acha que os outros são piores que a gente. Mas não tinha esse preconceito, não. Eu estava tomando café, falei, puxa, vou perguntar para um rapaz, alguém que daqui, tinha um jovem que eu queria para a faculdade. Ele se levantou, pegou o catálogo telefônico, achou o endereço lá onde tinha que ir, foi comigo até lá. Foi legal, me apresentou lá na Faculdade de Ciências, que não era longe onde eu estava, no Cartier-Latin, eu estava no hotelzinho ali perto, hotel vagabundo ali perto, né? Foi até lá, me apresentou, me acompanhou para buscar minha bolsa, quer dizer, eu tive uma recepção espetacular, quer dizer, a gente fala, se levantou, quer dizer, ele tinha inclusive vivido na China, o pai acho que trabalhou na China também, a mãe tinha nascido em Curitiba, uma coincidência danada, mas não falava português não, né? Eu sei que ele foi lá, me juntou, e ele fazia outra, ele estava na área mais de ciências sociais, ciências humanas, né? Então, quer dizer, eu tive uma recepção excelente da França, né? Quer dizer, um colega que se levanta, um jovem no bar que eu conheci, me levou para lá, etc, etc. E lá realmente eu fiz carreira. Né? Lá eu fiz, por exemplo, o que chama fiz um tipo de mestrado, visando ao doutorado, tá? E na época participei de mais de 68, eu não conheci minha esposa, Ana Marie, que somos casados até hoje. Tá? Foi professora da FJ também. Tá? Então, a importância, quer dizer, e lá eu conheci outro tipo, por exemplo, eu fui diretor do grupo de teatro antigo da Sorbonne, né? Fiz teatro também, quer dizer, eu vi o que era uma universidade, né? Onde você cria gente, você tem trabalho de outras pessoas, trabalho em conjunto, perfeito, né? E tive uma visão bem diferente da do mundo, né? Você tem uma abertura. Paris é uma cidade muito, muito importante, porque tem muita gente de todo mundo, né? Nunca vi tanto estrangeiro, tanto africano, tanto asiático, né? Aqui no Brasil você não vê tanto assim. Aí eu comecei a aprender o que era a África. A África foi lá, porque eu morei na casa da África, da universitária, entendeu? Então eu tinha uma experiência grande também na França de abertura de visão, né? Aí eu estudei italiano, estudei espanhol, adaptei, né? Essas coisas, eu não fiz curso de quase nada, né? Só no colégio. Eu aprendi tudo depois, não fiz nenhum curso de fora da... Fiz exames para passar, né? Mas nunca estudei fora do colégio, nunca estudei uma língua, né? Mas eu morei fora, isso ajuda também, tá certo? Hoje eu consigo escrever e ler, escrever em 5 línguas, tá certo? Falar. E foi uma coisa que eu acho muito importante, porque é um intelectual, professor, fazer isso, né? Então, esses anos de França me deram uma visão muito grande, assim, de outras coisas, né? Tanto é que eu acabei o mestrado, comecei a fazer um doutorado, mas aí me casei, né? Em 69, né? E tinha que arranjar um emprego. Eu já tinha bolsa, a bolsa era rápida, a bolsa francesa, não era tão... Mas eu vivia com a bolsa e fazia uns quebra-galhos também. Eu servia, por exemplo, de frentista, trabalho em frentista em posto de gasolina à noite. Eu passei também o exame de motorista na França, então eu dirigia também automóveis para sair com uma pessoa, então eu dirigia também, conhecia Paris, servia de guia também, né? Me ajudou muito a isso. Servia também de garçom dessas festas de embaixadas, levava todos os meus colegas poloneses, pessoal todo com dificuldade para lá, eu era o chefe dessas coisas, né? Enfim, então me deu uma visão também um pouco do mundo diplomático francês, de estrangeiro lá, entendeu? Etc. E, bom, consegui, mas aí eu tive que arranjar um emprego e fui trabalhar, na época eu já tinha começado um pouco a computação nos anos 68, 69, né? Estava começando o mundo. Eu tinha um colega daqui, foi meu vizinho de quarto na cidade universitária, que era o Hubert Gallet, que trabalhava ali, e era também tinha minha formação parecida com a minha. Eu falei, pô, você é bom, não quer arranjar um emprego lá? Tem uma coisa esperando na área de engenheiro técnico, era técnico comercial. Mas eu tinha que ser engenheiro de computação, né? Naquele tempo não tinha computação, mas eu trabalhava já em computação, né? Tinha uma ideia, e fui trabalhar num lugar que chamava STAD, Sociedade de Tratamento Automático de Dados, que tinha um computador que custou na época $3 milhões, 500 metros quadrados. Faz menos que o nosso celular hoje, tá? É o Univac 1108. Era um monstro, né?
E trabalho já com linguagem, eu trabalho com fita, papel perfurado, ninguém sabe o que é isso. Depois quando vieram os cartões perfurados, já foi magnífico, né? Eu não tinha tanto disco como tem hoje, né? Era fita magnética que rodava, né? etc, perfeito, né? Então era interessante ver que era outro, e ali aprendi muito computação, porque eu era o único, eu aprendi, não tinha curso de computação ainda, né? Eles tinham 4 máquinas, como é só igual na França, e a Espanha tinha comprado 4 também. E eu fui para a Espanha exatamente para ensinar como funcionar essas máquinas, usar os softwares, etc. Né? E minha esposa queria conhecer o Brasil. Não, eu quero ir para o Brasil. Aí, em 66, né? 71, né? Eu tinha dúvida de poder voltar, né? Porque você sai do Brasil mais ou menos, tinha projeto, falei, pô, tem problema, voltar quando eu voltar, né? Mas aí fiz uma consulta aqui, meu pai, que conheci, não, você pode voltar para o Brasil. Então eu voltei em 71 para cá, né? Depois de uma grande base, inclusive, nunca acabei doutorado lá não, tá? Porque fui trabalhar, fiz outras coisas, e foi muito bom. E cheguei aqui, em julho de 71, né? Já depois de 5 anos fora do Brasil, 5 anos e pouco, né? Aí eu tentei arranjar um emprego, tá? Olhando, por exemplo, eu estava interessado em achar para Petrobras, BNDES, coisas que me interessavam, mas ali o SNI dizia que não podia, acabou. Eu não tinha cabelo. Aí tinha um colega, falei, pô, você não quer ir para a universidade? Não. Tem a COP, não sei se estudou, mas a COP, ser professor, também. Eu tinha dado aula no cursinho vestibular, tudo isso, mas não estava aprendendo aula na graduação, na secundária, também na França, mas não tinha vontade, eu queria mais nada mais assim que eu estava trabalhando, né? Mas aí eu fui ao FJ e encontrei o professor Coimbra, que criou a COP, eu tinha sido aluno dele, inclusive. Não, fica aqui, Bacurau. Não, mas não. Eu falei, fica aqui, tá bom. Eu fui lá conversar com o professor, lá engenharia de sistemas e computação. Eu fui lá, encontrei o professor, que era o diretor na época, o coordenador, ele respondeu de costa, eu não gosto de ninguém de formação francesa. Tá bom. Aí eu voltei lá, Coimbra. Não, então vai para a produção. Eu fui gerente de produção, né? Em 71 eu comecei a dar aula em simulação discreta, que ninguém conhecia também, coisas desse tipo, tá certo? E aí, a minha evolução lá foi o seguinte, aí houve um concurso da matemática, eu fiz curso para matemática, para começar a carreira de matemática, eu só tinha o nível de mestrado na época. Aí fiz doutorado também, né? Apesar de eu já tinha orientado a tese de doutorado, porque eu tinha um conhecimento já maior, tinha artigos publicados, mas ganhava menos, porque você tem uma avaliação. Aí eu fiz doutorado para ganhar um pouco mais, eu fiz doutorado, apesar de eu ter um nível deles, eu fiz doutorado lá na engenharia de produção mesmo, tá certo? E assumi também, em 73, a direção, a coordenação do engenharia de sistemas de computação, onde eu passei 4 anos como coordenador, entendeu? E montamos um programa novo, né? Engenharia de sistemas de computação, e fui crescendo. Então eu cresci lá no Instituto de Matemática. No Instituto de Matemática eu dei muito aulas de cálculo, 1, 2, 3 e 4. Eu cheguei a dar 20 horas por semana. Tinha aula no sábado também naquela época, né? Lá no Fundão, né? Porque o Fundão, eu adoro o Fundão, uma das coisas mais interessantes que eu acho. Para ser no Rio de Janeiro, eu achei uma coisa muito gozada, né? No Rio. A Zona Norte, né? Como assim? Eu morava em Copacabana, o que tem a Zona Norte, né? Eu nunca vi a divisão da cidade, Zona Norte e Zona Sul, que de Zona Norte, quer dizer, eu não via qual a diferença, né? Por quê, né? Pô, Fundão é longe. Olha, eu digo, eu moro no Flamengo, né? Eu vou ao Fundão todo dia, quando eu ia, hoje eu vou só 2 vezes por semana, estou quase 80 anos, né? Estou aposentado, sou professor emérito, né? Eu vou da Fundão, da minha casa, vamos de manhã, 20 minutos. Da minha casa a PUC de manhã é quase 1 hora. Você não anda no Jardim Botânico, você não anda na Lagoa, é tremendo. Então, eu não vejo com a vontade, não é mais perto da PUC, né? A UERJ também, dá para ir para a UERJ, até mais rápido, até porque vai para o Maracanã, mas essa visão da Zona Norte, que é longe, né? O Fundão é longe, com a linha vermelha, hoje não é longe nada, né? Você tem um hospital interessante, você tem hoje tem uns 62 mil estudantes no Fundão, hoje na FJ, é a segunda cidade, é a segunda universidade pública maior do Brasil, de São Paulo, a USP tem 100 mil, depois somos nós, né? Então, quer dizer, e aí eu casei com a FJ naquela época. Né? Fui para lá, estou lá até hoje, né? E fiz carreira na UFJ, na matemática e da COP, tá certo? Cheguei a reitor dessa universidade, né? Como professor. Lecionei muitas disciplinas lá, cheguei a dar 20 horas por dia, dei os cursos básicos de matemática, dei os cursos de otimização, dei os cursos de pesquisa operacional, dei os cursos... Eu trabalhei com as escolas de todo mundo lá, tá certo? Dei curso, por exemplo, de engenharia e sociedade, fiz o pessoal trabalhando nesse sentido, também mostrar um pouco a ideia da ética, né, da engenharia, a ética na matemática, no ensino, entendeu? Briguei muito para a universidade plural, né, que ainda não é muito difícil, né? Eu tenho críticas enormes ao ensino superior brasileiro, por exemplo, que tem muita coisa obrigatória. Você faz engenharia, por que eu não posso fazer uns cursos de letras que é ao lado? Não vale.
Por que não vale? Por que o inglês não pode fazer um curso de tradução de matemática? Não é? Isso, não é? Por que não posso fazer um minor, não é? Em arquitetura, por exemplo, ou vice-versa? Por que não posso fazer curso de psicologia ou línguas? Né? Sei lá, a universidade tem tudo isso, mas a gente usa aquilo como a minha escola é aquela, a minha escola. A universidade tem que ser uma coisa mais ampla. Não é? Perfeito? Não pode a escola de engenharia ter mais que a universidade, o hospital universitário tem mais que não sei aonde. Então, e as universidades mais antigas, como a do Rio de Janeiro, com a USP, com a Pernambuco, tem a visão ainda de escolas. União de escola e não tem a visão de universidade. Eu fui reitor e sei disso, tá certo? Né? Já, por exemplo, você tem a FMG, tem a visão mais de universidade, a Unicamp, são mais modernos em termos de visão de universitário. A UFRJ vai mudando aos poucos, mas a tradução é muito grande das faculdades de medicina, da escola de engenharia, direito, né? Como se fosse a base, né, do conhecimento. Por que eu saí da política estudantil, né? E fui também trabalhar na administração, tá certo? E trabalhar com pessoas, que é a coisa mais difícil. Né? Administração é uma coisa muito difícil, mexer com pessoas, porque nós somos seres humanos e cada um tem a sua cabeça diferente, que é né? Mas isso eu aprendi muito, porque a militância estudantil, quando é séria, né? No meu tempo era muito elitista, né, também. Só presidente de UNE era o primeiro aluno, era o José Serra, o primeiro aluno da Politécnica. O José Serra tem um ano mais do que eu. Nasceu no mesmo dia, um ano antes. Né? Ele é o primeiro aluno da Politécnica, eu era os 4 primeiros alunos. Ninguém votava em aluno que não fosse bom. Então havia a elite ser de esquerda ou de direita, pouco importa, eram bons estudantes. Então havia a visão que a universidade era uma coisa muito diferente. E outra coisa também que aprendi, o diretor acadêmico da Escola de Minas de Ouro Preto fazia o horário das provas. Então a briga, nós que brigávamos com os colegas, né, para fazer o horário, não é evidente. Naquele tempo tinha, não é como hoje, que era por semestre, cursos anuais, o cara tinha dependência, não podia passar, então as provas tinham que ser colocadas para o pessoal pudesse. Então, fazer o horário não é uma coisa evidente, porque fazia o diretor acadêmico. Né? Então, tinha uma responsabilidade nossa, nós tocávamos no restaurante universitário. Olha só, a importância do diretor acadêmico, não só político, claro, político ele fazia também, né, depois das posições, mas tinha uma parte assim, prática também que me ajudou muito a ver que a administração é importante. Né? Há colegas, por exemplo, eu só faço pesquisa, não é burrice, porque na universidade tem que ser tudo. Tem que entender as pessoas, tá certo? Né? Então, eu acho que essa experiência de diretor acadêmico, de ser chefe de departamento, diretor de unidade, até reitor da universidade, né? Isso eu subi por problemas políticos também de visão da universidade. Eu digo que eu sou um político da educação. Né? Eu sempre voltei na esquerda, mas enfim, eu sou um político da educação, nesse ponto eu respeito, né, as ideias diferentes. Universidade que não está em crise não é universidade. A universidade tem que estar em crise sempre. Política, de ideias, tem que mudar a educação, tem que mudar, tá certo? Você, por exemplo, a visão hoje da universidade, de ser professor, né? O que mudou hoje, né? Porque no meu tempo, chega com a história do meu tempo, é diferente. Né? No meu tempo não tinha computação, né? Não tinha monitor para trabalhar, tá certo? Não tinha parte de computação gráfica para trabalhar, é tudo diferente. Hoje, né? A gente lia muito mais, tinha pouco livro também, tinha que buscar na biblioteca cedinho, que eram livros importados caríssimos, nem tinha no Brasil, né? Então, mudou tudo. Hoje você pega tudo na internet, quem quiser, né? Eu gosto mais do papel, que dá mais tempo de trabalhar nele, né? Mas, então, você mudou, meus alunos estão tão bons ou melhores que naquela época. Chega no meu tempo. Meu tempo não. E a universidade cresceu muito, hoje tem muito mais gente na universidade. Meu tempo era muito mais, a elite é muito maior. Entrar na escola politécnica aqui ou na PUC era difícil, era muito difícil. Né? Hoje já aumentou mais. Bom, daí eu fui subindo na universidade, né, como professor, uma certa liderança nos alunos. Eu acho que eu fui o único professor de cálculo que foi homenageado por uma turma, porque o pessoal tem ódio do cálculo, né? Da bomba. Eu fui homenageado por uma turma que se formou. Nunca vi um professor de cálculo ser homenageado, né? E olha que o cálculo é uma disciplina, sabe o que é? É a mudança do colégio para a universidade. Né? No Brasil se estuda muito fazer prova. A universidade tem que estudar todo dia. Só que o tempo que você perde, às vezes, no transporte, né? Muita aula. Né? Tem muita aula. E tem o volta à história das aulas também. Tem muita aula na universidade. A gente joga metade dos cursos fora, entre nós. Dá mais tempo para o estudante estudar. Olhar as outras coisas, né? E cobrar. Porque não pode. Para vocês terem uma ideia, um estudante de engenharia química no Brasil, se formar em 5 anos, vai ter que fazer 9 disciplinas num semestre. Eu duvido que alguém estude 9 disciplinas. Vai fazer provinha, faz um trabalhinho assim, se vira para estudar só 4 no máximo, né? Se apertar 3 ou 4, ninguém mais passa, né? Então, você vê que lá fora ninguém faz mais 3 ou 4 disciplinas por período, aqui faz 6, 7, 9, como é que pode? Como enfiar disciplinas e entender. Né? A maioria da aula tem que ter um curso, não precisa ter curso. Né?
Tem o curso básico e depois você vai aumentando em todas as áreas. Né? Por que não tem um curso de sociologia na engenharia? Tem que ter o básico dado para o sociólogo, não para o engenheiro. O engenheiro não sabe sociologia, quem sabe é o sociólogo. Né? O engenheiro não sabe cálculo, o engenheiro não sabe matemática, sabe cálculo, não sabe matemática. Tá? Não sabe o que é análise, não sabe geometria diferencial. Porque a pessoa pensa que cálculo é matemática. Não, a matemática é uma coisa muito mais ampla que o cálculo. O cálculo é uma parte da matemática mais aplicada. Tá certo? Então, não, e acho que a grande dificuldade muitas das escolas mais tradicionais é que, e isso foi mudando na FJ, quem dá matemática são os matemáticos, quem dá física são os físicos, para todo mundo. O pessoal pode reclamar, mas quem dá é dá. Quem dá filosofia tem que trazer para estudar filosofia também. Quer dizer, isso vira a universidade, né? Mas os alunos têm tanto curso obrigatório que não tem tempo de olhar essas coisas. Tá? Você pega um curso de jornalismo, por exemplo, tá certo? Ficar aqui na Praia Vermelha, né? Ele tem pouco contato com a parte, por exemplo, de teatro das letras ou de belas artes. Tinha que estar junto. Né? São coisas que, né, muitas vezes, o tamanho da universidade, a pessoa quer ficar, não quer ir para o fundo, não quer ninguém ir para o fundão. A fundão tem muito mais condições, muito menos barulho que a Praia Vermelha. Eu nunca deixei a pesquisa. Né? Então, eu vou voltar um pouco, eu voltei para a FJ como professor, fiz depois concurso, cheguei até titular, nos anos que estive lá. Né? E sempre, aí fui diretor, eu tive também, pelo meu trabalho no Instituto de Matemática, eu fui também diretor de pós-graduação no Instituto de Matemática, antes de ser diretor da... Então, eu tinha um trabalho na matemática na Copa muito grande com os dois, tá certo? E me juntou. Então, ali eu tinha muita presença, tanto no Centro de Letras, que está na frente, e ter presença não está perto, né? O restaurante é coisa boa, conviver os colegas, né? Conversar. Que você tira um pouco dos preconceitos, você acha do Centro de Letras, você acha de Belas Artes, aquelas coisas, né? Infelizmente, eu estou longe da direita, que está aqui na cidade até hoje, está longe do pessoal da Praia Vermelha, mas enfim. Né? Tinha um contato, pelo menos, quando ele estava longe da economia, por exemplo, quer dizer, faz parte. Né? Mas o importante é que estivesse mais próximo, a gente almoçar mais junto, o pessoal todo, né? Com os alunos, professores, assim por diante. Então, ficou uma ligação muito forte com a letras, engenharia com letras, com belas artes, entendeu? Então, essas coisas que não podia. E a medicina também no CCS também, mas é mais longe, mas haviam ligado. Hoje tem um ônibus, mas e a pé era difícil, tem quase 3 quilômetros que tinha para ir. Né? Então, o interesse que. Eu fui crescendo na universidade também, em conhecimento de gente. A criação da Associação Docente da FJ, eu fiz parte, o professor Pinguelli, homens que, com uma área mais política, uma visão que a universidade é uma coisa pública de qualidade, tá certo? Não só defender o salário do professor, mas também defender também o ensino, a pesquisa. E eu quero voltar a dizer o seguinte, que é muito importante, na universidade, nas universidades públicas, né, a coisa mais importante é pesquisa, porque a pesquisa liga a pessoas. As pessoas das universidades que contam muito mais, estudantes, funcionários, professores, entendeu? A pesquisa faz com que a pessoa avance. E a universidade é o seguinte, tem que fazer muita coisa teórica mesmo, onde se estuda teoria. Né? Não, tem que ser mais prático, está certo, mas prática você faz o resto do tempo na vida, a prática tem a vida toda para fazer. Né? A teoria que é mais que tem que, eu chamo de cucadeira hora, sentar e trabalhar. O CCH é o índice. Né? Tem um índice que vai de 0 a 1. Né? 0 é o único que mais trabalha. Então, de 0 a 1 eu faço um índice. Quem é o teu CCH? Tem que sentar. A pessoa acha muito que eu sou dotado, eu gosto disso. Não, tem que estudar para gostar. Né? Eu estudo muito até hoje, muito. Eu estou com quase 80 anos, se eu não estudar, eu não faço mais nada. Né? Mas então a pesquisa existe um trabalho em tempo integral. Né? A universidade tem que ter professores morando lá, trabalhando lá, entendeu? Que é importante. Morando no sentido de trabalhar o dia inteiro, tá certo? Tendo gente lá, e assim por diante. E não havia isso no passado. Né? Então, eu briguei muito pelo tempo integral dos professores, tá certo? Bolsa para os estudantes. Né? Porque bolsa tem que... no Brasil, aquele estuda. Estudante como se fosse um vagabundo. Estudar é trabalhar. Em algumas línguas, estudo e trabalho é mesmo o francês, a gente vai, eu estudo. Né? Então, eu sou língua, o italiano também diz que ele trabalha, não estuda. Quer dizer, eu sou um trabalhador que estudo. Né? Não, ele estuda. Como estudar se fosse... A visão nossa de estudo é uma coisa que não é tão importante na carreira. Até hoje, né? As pessoas não veem a importância do estudo, desde o primário até o final. Né? A partir de 84, quando eu passei de 82 a 84, eu passei 2 anos como professor visitante da Universidade de Montreal. Foi muito bom que a gente sai, vive um pouco. Minha esposa fez doutorado inclusive lá na época, tá certo? Eu levei uns filhos para lá, fui tudo para lá. E lá eu tive essa visão de uma pesquisa. Montreal tem uma capacidade de pensar, até hoje, é o maior centro de pesquisa de computação do Canadá. Pode ter as outras, mas Montreal ganha de todos os maiores prêmios. Tem essa visão francesa, inglesa, que dá uma visão diferente também, interessante. Essa história é muito interessante, porque você pode falar francês ou inglês em quase todo lugar, tá certo? Né?
você estuda em francês ou inglês, né? Então tem muita gente de fora, muito. Isso tem uma visão cosmopolita muito grande. E aprendi muito como é que se faz pesquisa também, né? Como é que se publica, como é que se trabalha, por que tem que publicar é importante, né? Porque a gente aqui não tinha época para publicar muito, não. Tinha na área de ciências, sobretudo da área da saúde, né? O pessoal já publicava, mas o resto do pessoal era pouca publicação, não se escrevia quase em inglês, né? Então a ideia de divulgar o que é feito na universidade, não é isso? Então a divulgação é importante para subir na carreira, inclusive. Então eu chamo a atenção, né, que outra coisa, a pesquisa deixa o pessoal trabalhando na universidade, nos laboratórios. E tem uma coisa muito interessante no Brasil, nós como professores, né, que temos que fazer pesquisa, nós somos pagos para pensar no futuro. No entanto, países como o Brasil tem que pensar no presente também. Então nós temos duas tarefas difíceis, tentar ajudar o presente, né, e pensar no futuro. O trabalho do professor é pensar o futuro mesmo, né, porque não só a formação, ninguém forma ninguém, né. Nós ajudamos com exemplos de professores, exemplos de comportamento, exemplos de estudo, e não nada. O pessoal fala, Maculan é populista, é popular, mas não é populista, é verdade. Diferente. Eu posso ser popular, mas não populista. Eu exijo, os alunos gostam de mim porque eu exijo, tá certo? Acho a exigência importante, tá certo? Não pode passar porque seja coitadinho, não existe isso, tá certo? Tem que dar condições para trabalhar, nem que eu vá dar aula sábado, como ia dar aula sábado para quem não podia, tá certo? Eu dei muita aula sábado de recuperação por conta própria, né? Porque o papel nosso todo mundo que está lá tem que sair, a não ser que não queira, né? Eu tive um estudante que tinha tomado 3 bombas em cálculo, um dia eu coloquei na minha sala e fechei lá. Você vai fazer, vai fazer. Não, pega, vai estudando, vai fazer igual criança, vai ficar, não sai daqui, né? Ele chorava aqui, não, fica lá. Esse cara depois chegou a ser diretor de uma grande companhia no Brasil, graças a mim. Ele me reconhece, ele é formado, porque ele é vagabundo, né? Ele fazia tudo menos estudar, né? Então vai aprender, eu pus na minha sala. Então são coisas que tem que dar exemplo, né? Você é burro, você entrou aqui, né? Por que você não assiste às aulas? Vai, senta aqui, pega o livro, fica o dia inteiro com ele. Passou, dei 5 para ele, passou. E passou porque soube, não é porque não se apalhou. Então é interessante esse trabalho também de professor, tá certo? De exemplo de vida e de conduta, tá certo? Isso é muito importante, né? Esse exemplo. E todo mundo que está lá tem que estudar, né? Tem que dar condições. Se não der, você manda. E o professor tem que ter paciência para ouvir também, né? A coisa mais importante é ouvir as pessoas, né? No Brasil, o pessoal quer curso de medicina e direito, o resto não interessa. Mesmo a engenharia é vista como coisa de pobre, né? O curso de engenharia não era uma coisa tão evoluída. É interessante essa visão muito nossa, né? Eu dizia muito, o pessoal me chamava muito para dar nas escolas privadas, nas escolas primárias, secundárias, profissões do futuro. Falando, no meu tempo era fácil, era engenheiro, médico, advogado, padre, né, ou militar. Não tinha outra escolha. A mulher não estudava quase na universidade, então era a escolha dos homens, né? Você não sabia que existia, por exemplo, filosofia, que fazia matemática pura, que fazia não sei o quê, que fazia filosofia. Você entrava naquelas coisas, era formar gente, era formar carreiras, né? Você era um profissional. Você não estudava para ter a sua capacidade de pensar, modificar, entrar em crise, né? Brigar com os outros de maneira inteligente, sem usar o murro, né? Essas palavras. Então, eu sempre trabalhei nesse sentido na universidade e agrupei muita gente, porque eu conseguia trabalhar com pessoal de direita, sério. Tem gente de direita que é sério. E é democrata, tem que trabalhar com essas pessoas, né? Tem gente de esquerda que não é sério, como professor, por exemplo, né? Então, tem que distinguir, não é porque pensa igual você que é bom professor, não. Tem que dar isso. E outra coisa, nós temos que trabalhar, estamos lá para os estudantes. Não usa a palavra aluno, não, é estudantes, né? Homem ou mulher, tem que estar lá. E nós temos que trabalhar para eles, né? E para eles também agora tem que estar perto da pesquisa. Você não tem mais formação de pessoas hoje, ou educação, sem pesquisa de ponta, não tem, né? Você não pode ter gente como nós que fizemos doutorado, por exemplo. Eu adoro dar aula para 50, 150 alunos. Tem que ter gente em sala de aula, né? Eu acho que quanto menos 50 alunos, o governo está perdendo, dando dinheiro para pouca gente. Tem que dar pelo menos 50 alunos em sala de aula, porque senão não vale a pena, né? Porque você traz o conhecimento, né? E o conhecimento passa, não é, você só ajuda os estudantes a estudarem, né? Hoje tem muita condição, então vai ver isso, vai ter um lugar, vai à biblioteca, procura isso, trazer muita documentação, né? Mostrar que você tem visão do assunto, você tem que orientar as pessoas e estar na ponta do conhecimento também para subir, né? Outra pergunta que fazem muito, professor, o que eu devo escolher como profissão? Qualquer uma. Qual é a profissão no futuro? Não sei. É computação? Sei lá. Por que não é letras? Não seja letras, né? São profissões, o que você gostaria de fazer? Porque a pessoa vê muito, hoje é mexer em computador, né? E é verdade, hoje o que tem de brasileiros trabalhando à distância e ganhando em dólar, né? Com essa crise,
O americano precisa muito, o americano acho que exporta hoje 30% em pensamento, não mais em automóveis, nem nada, né? São coisas, né? Então há muita gente hoje no Brasil trabalhando à distância e ganhando em dólar lá fora, né? Sem precisar visto. Então é bom para os americanos, né? E para eles. Então, os americanos não querem fazer visto, o Brasil é seu, né? Tem muita gente, eu conheço vários alunos de mestrado, não estão acabando o mestrado para trabalhar à distância e ganhando muito mais que a gente, né? Por quê? Porque os americanos têm um mercado grande, né? Então a pessoa acha que tem que fazer a computação. Eu subi para a reitoria, né, do FJ, fui eleito em 90, né, e fui reitor em 90 a 94. Né, e aí, quando eu fui na reitoria, nós fundamos a ANDIFES, a Associação Nacional dos Dirigentes das Universidades, das Entidades Federais de Ensino Superior. ANDIFES, que depois criou, foi fundado na minha casa um dia, em agosto de 90. Né. Nós sentamos lá, no pessoal da Minas Gerais, São Carlos, das federais, né? E hoje subiu muito com o trabalho, que houve um trabalho político, hoje tem uma posição grande, forte, né? Mas foi um ano difícil. A professora Vanessa, que é a reitora da UFMG, foi a primeira presidenta, eu fui o segundo presidente da ANDIFES, né? Fizemos um trabalho de... Hoje cresceu, hoje tem... As universidades começaram a ajudar e pondo dinheiro, para ajudar, né, para manter uma ANDIFES independentemente, tá certo? Né? Então isso me deu também abriu uma Brasília para a gente, né? E a Brasília é muito... Eu ia sempre muito... Como sendo da COP, a COP depende muito de projetos que vinham da FINEP, dessas coisas, então, a PUC, as universidades fazem pesquisa, dependia muito mais naquele tempo de FINEP, de CNPq, banco BNDES, né? No meu tempo era BNDES, não tinha um S ainda, BNDES, entendeu? Então nós íamos em Brasília para defender os orçamentos dessas entidades e passar para a gente. Então eu fui muito a Brasília falar com deputados, senadores de todos os partidos, né? Discutir, mostrar, trazer para a universidade, que é a universidade, né? Vi que a universidade não é uma coisa fechada, é uma coisa aberta, que é parte da sociedade, né? Então, fizemos um trabalho, e isso me deu cresci politicamente, né? Mas nunca deixei de dar aula e de fazer pesquisa. Eu era reitor, dava aula toda sexta-feira, né? Publiquei, fiquei mais teórico, né? Eu fazia mais coisas sozinho em casa, trabalhar, porque é muito importante. Eu não queria fazer uma carreira política fora da universidade. Eu casei com a FJ lá até hoje, né? Em 2004, exatamente. Eu fui receber o doutor honoris causa na Universidade de San Marcos, a universidade mais antiga das Américas. É 1500 e pouco a universidade, né? E me deram lá, porque eu tenho vários alunos peruanos, são professores lá, né? E foi o primeiro doutorado honoris causa que eu fui receber. Eu vou receber agora o 6º ou 7º mês que vem, na França. Estou cheio de pendular, né? De doutorado honoris causa, essas coisas aí. E por trabalho científico interessante. E lá, foi 2004, foi janeiro. Aí me recebi um telefone do Tarso Genro, ministro da Educação. O meu amigo Cristóvão Buarque tinha saído, brigou com Lula, tal, saiu do Ministério da Educação, né? E o Tarso assumiu. E deram o meu nome para ele, não conhecia. O Tarso eu vi uma vez aqui, numa conferência dele, achei interessante, mas não conhecia ele, não. Ele me telefonou, me convidando direto para a Secretaria da Educação Superior dele. Eu já tinha 1 ano de mandato do presidente Lula, né? Não, tem que aceitar, ver a pressão em mim. Só me deu uma semana, eu estou no Peru, eu tenho pelo menos que ficar uma semana aqui, acabar o curso que eu estou dando aqui. Aí eu chego lá e avisei, tenho que ir para Brasília, tenho que montar, eu tenho filhos, tá bom, eu aceitei, né? Aí cheguei aqui, fechei as coisas tudo e baixei lá início de fevereiro de 2004 no MEC, e fiquei até final de 2006, fiquei quase 3 anos no Ministério da Educação. Acho que foi o secretário de Educação que mais tempo passou no imposto, né? E fizemos um trabalho muito interessante, graças ao apoio do Tarso e do Fernando Haddad, né? Quer dizer, me deram carta branca, eu pude trabalhar, soube trabalhar muito bem, tanto com a parte pública como a parte privada. As pessoas têm que entender que o ensino superior federal ele é responsável por todas as federais e tudo que é privado. Não é? Já o ensino superior estadual é Estado que é do Estado. Tem universidades estaduais e tem universidades municipais, que são públicas, tem algumas municipais também, entendeu? A USP de São Paulo, a UERJ é estadual, Rio de Janeiro, tá certo? É outro que defende o Estado que tem o MEC não tem nada a ver com eles, eles têm essa independência. Agora, tudo que é privado passa pelo federal. Bom ou errado é assim, tá certo? No entanto, Minas Gerais conseguiu fazer uma ação anticonstitucional, né? E Minas Gerais tem o direito de reconhecer cursos privados, se quiser. Tá? Então, às vezes, eles vão reclamar do MEC, não tem nada com o MEC. Abre-se curso de medicina em Minas Gerais sem passar pelo MEC.
Aí o pessoal do MEC vem em cima o pessoal da medicina vem em cima da gente, né? Mas não é, eles ganharam a justiça, a culpa foi do MEC, não é porque perdeu, né? Então a justiça tem que responder o que é a lei, né? Fazer o quê? Então ser limitado também, né? E também, por outro lado, é tentar construir, né, um trabalho no Ministério da Educação. Eu disse porque é interessante, né? Eu tive até deputados do PT que disseram, Kulan, não tem nada, o que importa é a educação básica, isso é uma educação universitária, eu fiz curso à noite, fui formado. Aí eu pensei, vocês têm que pensar que a universidade não é fazer só aula, tem uma vida de trabalho, gente. Eu comecei por exemplo, a educação começa no jardim de infância e vai até o pós-doutorado. Perfeito? Então, é o ensino sempre, você tem que é um sistema integrado. Tem estados ricos que pagam menos que estados mais pobres, professores. Como é que pode? A função da universidade também, né, é ter a função de formação de professores de secundário. Importante formar, né? Do ensino secundário, chamado assim hoje, ou ensino do ciclo, de certa forma, né? Então, quando você faz esse token, então eu discuti, mostrei, aí convenci, aí fui defender depois o Reúne no Congresso Nacional, fui defender as cotas, apanhei muito, apanhei do PT ao PFL, né? Quer dizer, você apanhava o dia inteiro, porque você define coisas diferentes, às vezes, né? E é normal, e tem que aguentar, 5 horas às vezes esse pessoal diz que o Congresso funciona muito também. O pessoal vê só a visão de mostrar o Congresso vazio, isso é uma visão que se faz no mundo inteiro e é errada. Tem as comissões que trabalham muito, tem que ir a Brasília para ver. É o dia inteiro, levando o pessoal para falar, ver os movimentos, a gente apanha, né? Que é normal, faz parte da democracia. Aí vai lá, mostra o pessoal chegando, faz view, o pessoal vai lá para votar no Congresso geralmente. As grandes discussões já foram feitas, você não pode discutir com 400, 500 pessoas os problemas. Isso, a maneira de mostrar muitas vezes a imprensa, mostrar o Congresso, eu acho errada. Eu trabalhei lá, eu fui lá várias vezes, os deputados estão lá brigando com a gente, discutindo, os jornalistas sabem disso, né? Eles entrevistam muitas pessoas, dão mais entrevistas, mas é importante, quer dizer, nós estamos lá. Eu vivo lá, olha, enchia aquelas comissões, a gente apanhava, e é lindo, né, que você apanha, você ficar 5 horas nem fazer xixi por dia, né? E ficar respondendo perguntas dos deputados, né, e ligado direto, você apanha, aí de você se levantar, né, eu falei, levantar, posso ser casinha, não pude nem falar isso, né. Então, esse trabalho todo no Ministério da Educação, né, me deu uma visão brasileira. Eu fui a todas as capitais do país, todas, né? E tinha gente comigo que foi para o mato, né? Então, nós fizemos um trabalho, logo no início eu disse, Gustavo, nós temos que olhar as federais, né? Porque elas foram muito abandonadas, não por mal ou bem, quer dizer, nos outros governos houve um trabalho muito forte na educação básica, eu reconheço, né? O governo Fernando Henrique Cardoso foi muito forte na educação básica, né? Que não tinha feito no passado, o MEC teve que intervir, põe dinheiro, faz os negócios, né? Não podemos deixar de fazer isso, mas tem que olhar a universidade, que o nosso papel é importante. Não pode deixar criar uma outra universidade privada também sem condições, para os alunos, né? Aí, vou fazer um projeto, eu sentei com meus colegas, fazer um projeto de expansão para a Universidade Brasileira. E eu lembro até hoje, né, que fomos... Porque o Tássio é uma pessoa muito crítica, que critica o PT também, né? Então tinha, às vezes, umas brigas lá com o presidente Lula, né? Tá certo? Tinha briga de discussão no partido, né? E às vezes o presidente Lula preferia falar com a gente, até aquelas coisas de... E um dia nós fomos lá com o Tássio e levamos um projeto junto com o Manuel, que era professor da UFMG, vou levar o nome daqui a pouco completo. Era um dos meus diretores lá, fizemos um projeto de expansão da Universidade do Brasil, né? E vamos conversar com o presidente, porque vai ter que ser aprovado, tem que defender a nossa situação. E fizemos um trabalho interessantíssimo no Brasil todo, né? Eu lembro até e tem uma coisa interessante do presidente Lula. Está faltando universidade aqui no norte de Minas. Falei, presidente, você tem razão, mas já tem 7 universidades em Minas, federais. Não importa, aqui é uma região muito pobre, tinha razão. Mas assim, vocês têm que negociar com o Congresso, né? Que vão bater outra vez, né? Tá certo, né? Minas e Ouro, por exemplo, Rio Grande do Sul também tem várias, Rio de Janeiro tinha várias, muito mais que as outras. Tinha vezes tem uma no Paraná, no Paraná tinha uma só, a outra era pequena ainda, certo? Então, tinha estados que tinham uma só. Mesmo São Paulo a pessoa esquece. São Paulo é o estado com o menor número de vagas públicas no Brasil para o ensino superior. Tem 44 milhões de habitantes São Paulo. Você esquece, o nosso é 3 vezes Minas Gerais.
Né? É verdade. Então, São Paulo tem muito pouca universidade pública, relativamente. Né? Nós fizemos a Universidade do ABC de São Paulo, foi um projeto nosso também, começou por lá, entendeu? E houve um projeto de expansão. E também que as universidades, nada na capital. A ideia é que saímos da capital, fazíamos no interior, fazíamos campi universitários. Então, isso me trouxe a visão também que tinha que avançar a educação de outra maneira, ver o Brasil. Nós fomos de cada buraco. Eu fui no... O Brasil é importante. Aí você chega, por exemplo, no Piauí, né? Tem um departamento de medicina tropical. É o primeiro nível do mundo. Então as coisas não se passam só em Rio, São Paulo e Belo Horizonte. Né? Porque a visão nossa aqui há coisas lindas no Ceará, há coisas lindas. Você não pode imaginar como tem gente interessante nesse país. Aí você vê que o país tem chance de ter tudo. Não é? Perfeito? O norte é monstruoso, sem ninguém. Tá certo? Uma riqueza, estão acabando a riqueza lá do norte, né? Porque não tem gente pensando, defendendo nossas riquezas, que são muito grandes, tá certo? Né? Nós estamos lapidando nosso patrimônio para o futuro, né? Tá certo? Então, você vê conhecendo povos diferentes. Você chega, por exemplo, na fronteira do Brasil com Peru e Colômbia, né? Ali perto, os três, né? De 3 países, fomos lá uma vez com o Lula. O pessoal parece tudo com... Eu pensei que eram todos peruanos, não era tudo brasileiro. A ignorância nossa é tão grande, tem gente que fala tudo português com você, a tal tropa da selva, que nem nada que é tudo... Eu pensei que fosse peruanos, a minha ignorância, né? Nada, são brasileiros, nada são Brasil, só que tem a fronteira daqui, né? E espaço para lá, a fronteira, não tem essa ideia de fronteira que nós temos, não tem lá entre eles. Todo mundo fala português quase, né? A Marinha, que faz um trabalho enorme, que é os barcos da Marinha que cuidam, por exemplo, da educação, sobretudo de dentes, parto. É impressionante o trabalho que a Marinha faz, os barcos que sobem e descem o rio Amazonas, etc. Aí você vê que país, que loucura o nosso país, né? A gente está aqui achando que no centro do mundo tem gente muito interessante lá. Né? Eu sempre acho que tem que fazer um grande centro de pesquisa na Manaus. Né? Então, quer dizer, essa visão, eu tinha uma visão do Brasil que eu não tinha. Tem que ir ver. As coisas têm que sair. Né? Porque vê na televisão, mas é uma coisa que você chega lá e vê gente interessante, com vontade de trabalhar, quer fazer as coisas, né? Quer fazer um mestrado aqui, um doutorado no Rio de Janeiro, um doutorado em São Paulo. Tem que dar condições, porque quer voltar. É importante que volte. Esses brasileiros que vão para fora e ficam, tá bom. Pelo menos que venham alguns para cá, não tem problema. Agora, não pode ficar muita gente lá fora, que está acontecendo atualmente. Né? Nós estamos perdendo gente. Perfeito? Então, é isso, como é que trabalha, como entender, né? Como é que as universidades ajudar, por exemplo, as universidades melhores a arrumar a formação dos professores, tá certo? E foi feito muito isso, né? E a expansão do ensino público federal em áreas importantes do país. Por exemplo, você sabe que no Goiás você tem que em alguns lugares da aula, de cavalo, porque não tem estrada, ou de barco. Então tinha que pagar, então vem a conta, comprei um cavalo, como é que... Então tem que prestar conta, né, do dinheiro. Para que é o cavalo? Vai ver a realidade. Né? Porque ele precisa de um bote ou um barco, porque ele só pode realmente de tráfego, né? Não é avião. Né? Perfeito? Você, por exemplo, para o norte tem que ter avião, o reitor tem que arranjar um avião para pular. Você tem um campus da Manaus do outro lado, perto da Colômbia. Na fronteira, é o campus deles, porque eu fui lá, falei assim, para construir uma universidade nova tem que pegar outra universidade existente e faz os campi, né? Alguns viram da universidade, outros não, assim por diante, tá certo? E foi isso muito que a gente foi aprendendo em contato pessoal. Por exemplo, o Pará, né? O Pará tinha, a versão do Pará Federal tem as bases do país, porque tem muita educação secundária no Pará. Eles têm até hoje vários colégios de aplicação dentro de todo o estado. Quer dizer, a Universidade Federal do Pará que faz grande parte da educação que devia ser do Estado ou municipal. Então tem que entender também que são diferentes, isso é importante, tá certo? Então, essa capacidade nossa de subir, de ver as coisas, né, foi importante. Então, quando eu cheguei no Ministério da Educação, né, eu aprendi muito mais ainda, porque eu já tinha ideia dessa educação, eu vou muito ao Congresso Nacional, eu respeito muito quem tem voto. Quem tem voto tem direito de falar. Quem pedia audiência comigo, sempre tem voto. Eu chegava às 7 horas do Ministério da Educação, já tinha gente na minha porta esperando por mim. Eu queria ter um tempo para você ter uma equipe para poder trabalhar. Que Brasil se recebe o dia inteiro. Eu trabalho à noite com o meu pessoal, tinha uma equipe boa para trabalhar, né? Para pôr trabalho. Eu viajava, porque eu trabalho quando viajava, porque penso um pouco nas coisas. Você tem que receber deputado, que é normal. O cara tem voto, o prefeito quer vir discutir com você. Deixa, não importa, ele foi eleito, ele tem direito de ser recebido, né? Aí tinha o pessoal do baixo clero, deixa o pessoal do baixo clero, na época tinha um baixo clero também, deixa receber, o cara tem voto, tem que falar com as pessoas, você muda um pouco a visão das pessoas, né? E tem uma coisa muito interessante que eu vou contar hoje que é interessante. Então, na montagem das universidades, a primeira que nós estávamos organizando foi a do Vale de São Francisco. Ela tem uma parte em Petrolina, que é em Pernambuco, e a outra outra em Juazeiro, que é na Bahia.
Juazeiro tem um hospital magnífico. E Petrolina tinha um Cefet fechado, porque era bom fazer com a engenharia ali. Eu fui lá, olhei aquilo tudo, né? E falei, vamos fazer engenharia em Petrolina e medicina na Bahia, né? Então, olha, 15 dias depois chegaram quase todos os deputados de Pernambuco, do PT ao PFL, os 3 senadores, né, tinha o pastor Lula, obrigando a fazer medicina em Pernambuco. E engenharia dá para a Bahia. Olha só a visão pernambucana, né? O pessoal fala que Pernambuco é o São Paulo do Nordeste, né? E aí você vê, tiveram que fazer, não teve jeito. A pressão foi tão grande que o Lula teve que ceder, né, pô, né? Fazia parte do... Tá, todos os partidos, não tinha 100%, você viu? Burrice 100% é complicado, mas enfim, existia, quer dizer, mas estava lá, não, porque eles acham que medicina é mais importante, então Pernambuco é mais importante que Bahia, né? Então tem que ser Bahia, faz engenharia. Conclusão, bom, foi feito assim, mas é bom contar porque as coisas são importantes. Quer dizer, por que foi feito assim? Porque eu não tive coragem, não tive escolha, eu não tenho voto, né? Então é muito importante contar essas coisas porque as pessoas não têm ideia, né? Que política é isso mesmo. Você tem que fazer o que você pode, você tem ideia, a tua ideia tem que ser melhor, mas não é melhor naquele momento. Bom, então você diz que você pode avançar, né? Você tem que dizer mesmo, tem que contar, né? E que o presidente sofre pressão, e sofre mesmo, e vai ter que ceder, porque você tem. Olha, não tinha um partido contrário, trouxeram até um juiz para me prender, olha só. Trouxeram um procurador, falei, o que eu tenho que dizer? Eu sou o culpado de criar uma universidade, é um centro também econômico, financeiro, intelectual e assim por diante, entendeu? Então eu senti muito do Brasil, eu fiquei tão contente, você começa a ver as coisas, agora que eu estou vendo as coisas, né? E chegamos, aí foi, né? Foi a criação, acho que foi mais de 10 vezes. Foi um projeto nosso, está ainda continuando, né? E trabalhando. Houve um aumento muito grande, nós dobramos os estudantes escolares no sistema federal, né? Hoje tem mais de 1 milhão e pouco, acho, no sistema federal, nas universidades públicas de estudantes, assim, né? Que é pouco ainda para o tamanho do Brasil, mas enfim, foi uma força muito grande. E criando também concursos, muitos doutores vieram, trouxeram gente de fora, conseguindo trazer, tá certo? Abriu universidades novas, até na fronteira, aí, ó, em várias delas. Fizemos até uma universidade no Cabo Verde, com apoio da Universidade de Fortaleza, de Ceará, porque é mais próximo do voo. Então, aí você vê que tem gente boa para trabalhar, né? E eu consegui guardar esse pessoal, o pessoal sair muito bem do trabalho, porque ouvia muito também, aí fui ver. Tem muita coisa que a gente tem na cabeça e não funciona também, né? Eu já estava com 3 anos lá em Brasília, Fernando Haddad no Ministério, eu estava com vontade de voltar para o Rio, né? E o Pezão, com o pessoal muito, eu gosto muito do Pezão, porque sempre está muito... Se fizer com Pezão, não se faz com ninguém. Tá? É um homem sério, eu conheço bem o Pezão. Tá? E ele conversando com o Lula e tal, eu falei, por que o Macron não assume a secretaria lá ele foi falar com o Lula, e o Lula pediu para vir para cá. Tu vai com o Sérgio Cabral, que eu não conhecia o Sérgio Cabral. Perfeito? Então foi uma experiência interessante e ruim também, tá? Porque no Rio, não só tinha um partido, né? MDB 1, 2, 3 e 4, né? Sei lá, não tem nem PT nem PSD. Não tem, eu acho que é o único estado do Brasil que não tem nem PT nem PSDB, né? Você não tem essa polarização, inclusive. É a pessoa do próprio partido, né? Tem clãs aqui dentro do Rio de Janeiro, que eu não conhecia tão bem, né? E, na realidade, quem nomeia diretor de escola aqui não é o secretário de Educação, é o deputado estadual. Você tem que seguir. Não tem nenhum controle, não tem votação, não se vota, entendeu? Então, aí começam as brigas, né? Só 2 estados do Brasil, era nós e o Maranhão só. Só o Rio de Janeiro e o Maranhão, até hoje, né? Não tem um sistema de nomeação de diretor de escola que passa pelos conselhos que chamam... tem um nome do conselho ligado à escola, entendeu? Os pais que votam, etc. Que é interessante, né? E aí fui ver as escolas como era, porque é para ver localmente como é que é, e cada um tem o seu local, né? Por exemplo, eu resolvi ter uma escola estadual no Alemão. Eu fui lá visitar. Essa história é até triste, né? Porque tem que o automóvel, sei lá, os que mandam lá não deixam você entrar assim fácil. Tá? Não vou entrar em detalhes que é mais complicado, né? Mas eu cheguei lá, tá? E a diretora era uma santa. Porque quando manda fechar a escola, fecha, tem tiroteio. Então, meu medo é que matasse um garoto lá, uma estudante, uma menina, né? Nossa, né? Porque tem tiroteio, sempre, como tem o Rio de Janeiro, tem todo agora, né? Perfeito, né? Eu fui lá ver como é que era. Olha, esses diretores e diretoras são pessoas numa vocação, no trabalho, porque eles têm que aguentar o dia inteiro porque existem leis.
Na realidade, tem vários estados no Brasil, né? Com milícia e tudo, né? Controle de entrada, milícia para sair, entrar e sair. Eu fui controlado, né? Meu carro foi controlado. Eu sei disso, o chofer não pode sair, só você. Abriu o carro lá e tal. Bom, eu era secretário de Estado do Estado. Aí você vê, não pode nem dizer isso porque é ruim dizer, porque o Estado não existe. E é verdade. Né? Então você é obrigado, você não pode nem ir em algumas escolas que é do Estado, você é o secretário de Estado. Tem que dizer, é bom dizer, porque as pessoas não têm ideia. Como é difícil trabalhar no nosso meio, né? Como se apanha, né? E tem que tomar cuidado com a sua própria vida. Então, não é tão evidente. Né? Coisa que eu não sabia. Um dia, para contar a história, um dia eu pegava, no Flamengo, eu pegava o metrô para vir fazer secretário de Educação. Né? Pegava o metrô, descia ali na Cinelândia ou na... Como chama outra depois da Cinelândia, não importa. Eu vinha direto. Um dia um cara me pegou pelo pescoço, queria me matar. Você é um ladrão! Eu nem sabia. Porque, olha só a história, né? Aí, calma, não, ele está me roubando e tal. Os caras, não, calma, tira você. Calma, eu sei. Não, porque você se desconta no meu contra-cheque, o dinheiro que eu dou para minha ex-mulher, que é safada, que não sei o quê. O que eu tenho com isso? Porque a justiça mandou tirar do contra-cheque a pensão que ele dá para os filhos dele. O que o secretário do cara... Sabe que ele era funcionário do Estado? Então, o que eu tinha com isso? Entendeu? Eu roubei o dinheiro dele, quer dizer, você vê como é loucura isso. Aí eu comecei a andar de carro, aí o chofer ia me buscar, eu não vinha mais de metrô. Né? Porque você ficou uma ameaça, né? Dizer, essa história é triste, né? Porque o cara poderia me ter machucado, ou eu machucado o cara, sei lá, né? Perfeito, né? Aí o chofer ia me buscar, aí você tem que começar a ver que você precisa da proteção. Não é, gente? É complicado, você começa a aparecer na televisão, né? Etc. Né? Então, aí... Para mim foi bom que eu aprendi alguma coisa no Estado, né? Depois continuo, voltei para a universidade, como sempre estou lá até hoje, né? Finalmente, né? Com a pandemia, né? A pandemia, aconteceu uma coisa que eu estava na França, por exemplo, tá? Na França, os professores iam para a escola, começaram a dar aula, porque era importante não deixar, sobretudo as pessoas menores, as crianças, não irem à escola. É um risco. E muitas vezes os sindicatos exigem mais condições que tem no dia a dia, hoje, né? Eu acho que tinha que ter um trabalho mais bem organizado, não podia deixar esse abandono das escolas. Na universidade ainda vai, que você trabalha à distância, né? Tem toda, assim mesmo perdeu-se bastante, está tudo confuso, os horários, cada universidade tem um horário diferente, começa um mês de maio, agora cada um tem mais, está arrumando o negócio. Mas houve, acho que essa negação aqui também essa briga entre a presidência e os governos e os municípios atrapalhou muito também, tá certo? Então, e não houve... alguns moradores reagiram, fizeram, estão fazendo as coisas, mas demoraram muito, e isso foi um impacto muito grande para o pessoal mais pobre. E também isso vai pagar, o Brasil vai pagar por isso, se não tiver um esforço grande das escolas, né, da completação. E, por outro lado, por exemplo, a gente tem que pagar muito mais um professor secundário ou primário, tem que ficar na escola o tempo todo, é um professor por escola, entendeu? Tá certo, uma ou outra disciplina, às vezes, o sujeito anda, mas são poucas horas. O professor de francês o professor de francês pode talvez estar em outros lugares, mas o professor de português tem que estar lá, o professor de matemática, quer dizer, as coisas básicas têm que ficar na escola, até para ver os estudantes como são, né? Perfeito? A escola não é um lugar para entrar e sair, não é para a sua sala de aula, não é? Ali é uma parte da escola, mas é tudo, é vivência, tem que ter, por exemplo, né? Tinha umas piscinas aqui, na escola da Baixada aí, cheia de areia. Tapar a escola. Por quê? Aí foi, bom dia, eu baixei na escola. Professor, acontece o seguinte, o tráfico invadiu aqui e tomou conta da piscina. Então a piscina que toma banho aqui é o pessoal que vinha entrar. Eu não tenho polícia por na rua esse pessoal. Então eu fechei. A escola não tinha telefone, não era verdade, escondia o telefone. Porque aqui não é, né? Professor, eu tenho telefone aqui. Tem sim, eu reclamo, tá bom. Para reclamar que eu põe culpa em mim, não tem problema, tá certo? Não tem, porque se eu disser que tem telefone, eles vão vir ligar meu telefone para fazer o tráfico aqui. Então, daqui a tempo faltar um pouco. Então, veja o seguinte, como é que a escola é invadida também por esses milicianos e pessoal. Então é complicado quando você sai de alguma periferia do Rio de Janeiro, entendeu? Você sai, não é outra coisa, né? Então você começa a aprender um pouco, como não é evidente também controlar essas coisas, né? Então a experiência de educação, foi muito boa essa experiência, porque eu entendi um pouco melhor. Eu tinha outra visão. Como é difícil, esses diretores e diretoras são realmente santos e santas, né?
porque não é fácil, você mexe com o ensino noturno, é difícil também, entendeu? Tem confusão, entendeu, etc. Então, eu acho que então a minha ideia da educação, quer dizer, que nós temos que trabalhar muito em educação daqui para frente, tá, né? É um país que tem todas as condições, nós temos boas universidades, tem gente competente, tá certo? Né? Você tem bons lugares de trabalho, tem boas escolas, tem toda a juventude louca para aprender, né? Nós estamos matando nossa juventude, deixando muitas de pessoas que estão na rua hoje por estar estudando, né, fazendo outra coisa, né? Para não ficar com até 16 anos no colégio, de qualquer jeito. Tem que fazer. Escolas técnicas são importantes também, entendeu? Aqui no Brasil tem muito pouca escola técnica, relativamente, perfeito, né? Você tem que ter muito mais e dar valor à escola técnica. Bom, na educação superior tem que fazer muito mais pesquisa ainda e ser mais aberto às universidades, tá? Entendeu? Eu defendi muitas cotas e foi uma coisa muito boa. Hoje você vai à universidade, você vê muita gente que não estaria lá. E muito bons alunos. O pessoal criticava muito a medicina. Medicina são tão bons quanto os outros. O vestibular é de uma violência. Por causa de 2/10, você pode perder 100 estudantes. Então, a diferença do que é 2/10? Eu não sei a diferença com dólar. Eu não sei de dar 7 para 8, não tem a diferença, tá certo? Então, 2/10, então o vestibular é um negócio de contágio, né? Então, muita gente que é cotista, que é excelente aluno, não estava tão longe. Então, não é verdade. Então, essa crítica que faz, não houve problema nenhum. Pelo contrário, houve aumento de vagas nas universidades públicas todas, quase dobrando. Então, não vem com essa história que cotista extrapolou nada. Pelo contrário. E olha, vai à universidade, então você sente, eu fico tão contente, aquilo cheio de gente, né? Aquilo que, universidade é gente aberta, discutindo, brigando, né? O meu sonho realizado, né, foi, acredito, até hoje, pode ser que tenha outro mais tarde, né? Já realizei um que foi a expansão da educação federal superior. A frustração maior que eu tenho é que essas universidades ainda não estão universidades. São ainda união de escolas, união de departamentos, e não a visão universitária. Essa é uma frustração que eu tenho brigado muito por isso, mas não é fácil. Eu era e continuo sendo, né, um pensador otimista, né, e sempre fui. Acho que tudo tem que ser resolvido, temos que continuar para que a sociedade melhore, né? Que a educação faz parte da sociedade, sem dúvida. Né? E eu estou muito ligado, acho que eu tenho essa visão ainda, pode ser romântica, mas eu sou um otimista, tenho que lutar sempre, nunca deixei de lutar. Olha que minha vida não foi fácil não, mas eu estou lutando até hoje. E eu acho que todos esses massacres no mundo, né? Esses massacres da população, seja na África, seja na Ásia, seja na Europa, seja aqui, né? Me move muito, né? Esse massacre, o desrespeito das diferenças no mundo, né? Eu acho que é muito grande. Eu sou uma pessoa que respeito toda a religião. Eu sou ateu, não sou religioso, mas eu respeito todo mundo ter religião, tá certo? Discuto, né? Mas faz parte. Mas respeito as pessoas, né? Sejam elas qualquer tipo de religião, qualquer tipo de. Né? É o respeito grande que eu tenho, as ideias, né? Para ouvir, porque a gente aprende, né? Quem sabe que me convence um dia, né? Perfeito, né? Então, acho que o respeito importante, eu acho muito grande, é respeitar as diferenças que nós somos, porque é ali que a gente cresce. Eu durmo pouco, né? Eu sou uma pessoa que trabalha muito à noite, né? Eu, por exemplo, eu descanso, eu acho que, para mim, eu trabalho quando escrevo. Dar aula não é mais trabalho, quer dizer, acho que é repetição, conversar também. É uma coisa difícil para o intelectual quando escreve, porque tantas ideias boas que são erradas, né? Muitos teoremas que eu achava tão corretos estão errados, né? Então, isso é interessante. Quando você escreve, que é ali que você tira tudo da sua cabeça. Às vezes você fica 2 dias para fazer uma página, né? E é difícil, né? Então, ali que eu durmo pouco. Eu sou uma pessoa que, até o meu, eu estou acordado, 5h45 estou em pé quase todo dia, quer dizer, faz parte. E não tenho sono durante o dia também. Isso me ajudou muito a viver também, né? A ter a carreira que eu tenho, porque eu tenho filhos, também tenho 3 filhos, né? E subi muito na carreira acadêmica nesse país. E vou dizer para você que eu finalmente vou receber agora, acho que o 7º doutorado agora na Universidade de Paris-Dauphine, dia 2 de junho. Eu ainda sou um cientista aí desse mundo, né? Olha, eu vejo essa garotada saindo da escola, com vontade, né? Acho que isso é uma diversão. Eu sou muito ligado a essa ligação. Eu não saio da educação, né? Posso não ser meio bitolado, mas educação é uma coisa. Ver essa meninada, homens e meninas pequenas, que eles soltando, né? Com vontade de aprender, né? Entrar na escola brincando, pegando as coisas no museu, no livro, né? Um computador, descobrindo as coisas. Eu divirto muito. Quando eu vejo meus netos interessados, perguntar, vovô, o que é isso? Aí me acorda, né? Isso me diverte, que é essa meninada já me cobrando, né?
Pô, você é isso porque não sabe isso, né? Eu acho importante. Isso me diverte porque é a maneira que você também tem que passar a tua experiência para as pessoas, tá certo? Né? Eu, no fundo, não sou um santo, mas enfim, eu tenho uma experiência de vida correta, eu acho. Agradeço muito esse convite, foi muito bom estar aqui com vocês aqui, tá certo? Aprendi muito porque contei um pouco, eu acho, da minha experiência, tá certo? E espero que as pessoas tenham gostado e posso levar o que é bom, que eu disse. Obrigado. O que é bom, esquece.